E aí galera rocheda, beleza? Recentemente muitos animes dos anos 80 passaram a ter remakes. Nós temos Hokuto no Ken, temos Urusei Yatsura, temos Hamameio e etc. Então muitos animes oitentistas passaram a ter novas versões recentemente. Porém, e os animes noventistas? Que animes dos anos 90 que poderiam ter uma nova versão mais moderna e mais completa, né? Já que esses animes são feitos a partir de mangás que naquela época ainda estavam sendo feitos, só que hoje em dia são mangás que estão ou completos ou que estão em estado muito avançado. Hoje vamos falar de 10 animes dos anos 90 que mereciam o remake. Então, já que a gente vai falar de animes que mereciam remake, a gente merece, obviamente, o seu like, né? A gente merece o seu like, juntamente com a sua inscrição aqui no nosso canal, com o sininho ativado para ficar por dentro de nossas atualizações. E aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Então, vamos falar agora dos 10 animes dos anos 90 que mereciam um remake. Número 10, Revolutionary Girl Utena, 1997. Utena é uma obra de vanguarda, né, cheia de metáforas visuais e bastante surreal. É uma obra bastante interessante que poderia ser adaptada para os tempos atuais, porque quando ela foi lançada, né, a versão anime dela, era um anime que dependia muito da repetição de frames. Então você via sempre os mesmos frames se repetindo a cada momento, principalmente por conta do baixíssimo orçamento que foi destinado ao anime quando ele foi produzido. Então você trazer a estética gótica juntamente com os vários combates de espada utilizando aí a tecnologia atual seria muito interessante, porque você poderia pegar os elementos surrealistas dessa obra e levá-los até um outro nível, né? Com a mistura ali do 2D com uma parte em 3D, ficaria bem interessante ver como é que ficaria a construção desse novo anime nos tempos atuais. Número 9, Record of Lodoss War, 1990. Esse anime foi lançado como uma série de OVAs e ele tem uma arte bastante bonita, porém a maneira como ele foi feita foi uma maneira que não foi muito interessante, porque vários elementos da história original foram pulados e a narrativa foi bastante fragmentada e apressada. Então eles não contaram a história completamente e apressaram vários momentos importantes para a trama. Então seria muito interessante trazer uma série em anime, porque você poderia trazer a história mais completa, né, baseada nos livros de RPG no qual ele se inspira, e ao invés de você trazer mais um isekai genérico, você traria uma história de fantasia medieval raiz, inspirada em Dungeons and Dragons e em Tolkien, com um tom sério e com a profundidade que são características de Lodoss. Então é uma obra que poderia ser trazida para os tempos atuais, sendo uma resposta aí a essa tonelada de isekais completamente genéricas e pouco profundas. Número 8, Outlaw Star, 1998. Outlaw Star é um anime que rivalizava com Cowboy Bebop. Só que diferentemente do seu adversário, o Outlaw Star ele envelheceu muito mal. Dá para perceber claramente que a animação dele se tornou muito datada, principalmente por conta desse formato de monstro da semana. Toda semana eles enfrentam um inimigo diferente, né? Cada episódio é uma história com começo, meio e fim, onde eles enfrentam um inimigo diferente. Então poderia ser feito um anime com o traço mais moderno e com uma história mais coesa, né? Ao invés de ser um monstro da semana, você teria uma história mais interligada pelos episódios. Tudo isso trazendo a essência do material original de Space Fantasy, onde você tem naves com um braço que saem no soco, saem na porrada umas com as outras. Um conceito muito criativo e que poderia ser facilmente desenvolvido em um anime atual. Então seria muito interessante ver essa nova abordagem do gênero Space Fantasy, né? Fantasia espacial. Número 7, Flame of Recca, 1997.
O anime, que é conhecido como o irmão mais novo de Yu Yu Hakusho, é um anime interessante, era um anime muito legal de se assistir, porém que foi interrompido antes do final, ou seja, ele não cobriu todo o mangá. Ele acabou sendo finalizado após o final do primeiro grande torneio. Então, você já tem o primeiro grande motivo para ele ser adaptado atualmente, né? Que é justamente pegar a história toda do mangá e dessa vez contar em anime. Então você poderia trazer toda a história de Flame of Recca, que inclusive fica muito mais interessante e fica muito melhor nos arcos seguintes do que foi adaptado no anime original. Então a melhor parte do mangá foi justamente aquilo que não foi traduzido em anime. Número 6, Trigun, 1998. Sim, eu sei, Trigun tem uma adaptação recente, né? Que são o Trigun Stampede e o Trigun Stargaze. Porém, esses dois animes eles mudaram muita coisa de Trigun, né? O tom tá diferente, a animação tá diferente, o design dos personagens tá diferente, o papel dos personagens tá diferente, tudo tá muito diferente. E o anime clássico, por sua vez, eles não conseguiram adaptar o final do mangá, né? O Trigun Maximum, né? Porque naquela época o Trigun Maximum ainda estava no começo. Então seria bom fazer um novo anime de Trigun, só que dessa vez adaptando melhor o mangá e trazendo o tom do anime clássico, né? Trazendo aquele tom mais faroeste que combina mais com essa história do que o tom aventuresco, meio dark que foi trazido nas adaptações recentes. Fora que fazer uma adaptação 3D de Trigun não parece ser tão interessante quanto seria uma adaptação 2D, seguindo o estilo visual que tinha no antigo anime, né? Que era um estilo muito bom, inclusive. Número 5, Soul Hunter, 1999. Esse daqui também já recebeu uma versão mais moderna, conhecida como Haikyuu Hoshineng. Porém, tanto o anime dos anos 90 quanto o anime de 2018, eles são extremamente problemáticos. O anime dos anos 90, ele vai passar a ignorar a história original no meio e vai seguir por um caminho completamente diferente, inventando um final bizarro. Já o anime de 2018 tentou resumir 200 capítulos em 23 episódios, o que fez com que eles cortassem arcos inteiros. Então, pessoal, os fãs de Soul Hunter estão até hoje esperando uma adaptação fiel do mangá, né? Que é um mangá muito interessante, tem uma lore rica, estratégia militar e batalhas incríveis com as armas mágicas conhecidas como palpeis. Então é um mangá muito bom, né? Uma história muito bacana que poderia dar origem a um anime de batalha muito legal se fosse bem feito. Número 4, Slamdunk, 1993. Recentemente tivemos o filme The First Slamdunk, lançado em 2022, que foi um grande sucesso. Porém, o anime original, eles simplesmente não adaptaram o último arco do mangá, que é o grande torneio. É o lendário torneio nacional, não recebeu adaptação em anime. Então o anime terminou ali antes do mangá. Imagine você ver o Slamdunk com a tecnologia atual. Se você acompanha Haikyuu, você pode ver que adaptar um anime de esportes usando as tecnologias modernas de animação pode gerar um resultado incrível. Então Slamdunk poderia ter uma adaptação tão boa quanto ou até melhor do que Haikyuu, utilizando as tecnologias atuais. E não apenas isso, mas eles também adaptariam o lendário torneio nacional, que a galera curtiu muito no mangá, mas que não foi adaptado para anime. Então seria espetacular se Slamdunk tivesse sua conclusão adaptada para as telas. Número 3, GTO Great Teacher Onizuka, 1999. O anime clássico de Onizuka, ele é hilário, né? Um anime muito engraçado, né? A história do lendário professor Onizuka. Porém, ele acabou alcançando o mangá e aí teve o seu final aí, o final original, que não é tão legal quanto do mangá. Então, mais uma vez, temos mais uma obra que merece ter uma adaptação nova em anime, um remake, porque o anime original dos anos 90 não adaptou o mangá direito.
Então você traria uma adaptação fiel ao mangá para anime, né, completamente fiel, até com os arcos finais que não foram adaptados no anime clássico, de uma história que é bastante hilária, que traz muitas situações muito engraçadas e que certamente conquistaria muitas pessoas, principalmente a galera que é fã do chamado politicamente incorreto. Número 2, Yu Yu Hakusho, 1992. Sim, pessoal, eu sei, o anime de Yu Yu Hakusho, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Inclusive, depois de Hokuto no Ken, Yu Yu Hakusho é o meu anime favorito, né? Depois de Hokuto no Ken. Inclusive, eu gosto de animes, eu sou fã de animes justamente por causa de Yu Yu Hakusho. Mas é fato que o final do mangá não foi adaptado para o anime, né? O final do mangá, que foi bastante corrido, diga-se de passagem, não recebeu uma boa adaptação para anime, que também foi bastante corrido, né? Então, seria uma oportunidade de você expandir o final de Yu Yu Hakusho, né? Se você fizesse uma nova adaptação, trazendo vários elementos do mangá que não foram adaptados para o anime, além de você trazer mais fluidez e melhorar a animação de vários momentos aí da saga de Yu Yu Hakusho, do Torneio das Trevas, da luta contra Sensui, da batalha ali contra o Suzaku e etc. Você poderia utilizar a tecnologia atual para dar uma melhor fluidez nos combates de Yu Yu Hakusho, né, durante essa jornada. Então é um remake que poderia ser muito bem produzido e que talvez até conseguisse se aproximar ou ficar em pé de igualdade ali com um anime clássico que é maravilhoso. Número 1, Berserk, 1997. Eu falo Berserk 1997, mas o fato é que Berserk, dia sim, dia não, tem uma adaptação em anime. E eu acredito que ele seja o anime dos anos 90 que mais merece ter um remake. Isso porque o anime de 97 ele só adaptou uma parte do mangá e ainda por cima ele cortou vários personagens importantes, como é o caso do Cavaleiro Caveira. E teve aquele outro anime de 2016 e 2017 que foi muito mal feito. E recentemente tivemos uma outra animação que adaptava apenas os eventos da Era de Ouro. Então, obviamente, os fãs de Berserk estão esperando até hoje por uma adaptação que seja fiel ao mangá, que não tenha cortes, que não retire arcos nem personagens, que seja sem censura, bem feita, né, com animação fluida, muito bem feita, e que por fim faça jus à grande obra lendária do Kentaro Miura. Então por isso, né, que eu acredito que Berserk é o anime dos anos 90 que mais merece o remake. A gente está esperando há muito tempo a versão definitiva de Berserk nos animes, né? Apesar de que o mangá do Berserk ele ainda está sendo lançado, mas se você seguir com o cronograma ali por temporadas, é possível você deixar o mangá fluir e ir adaptando, né, tudo que já foi feito até o momento em que o mangá terminar e o anime poder depois terminar, sendo assim a adaptação definitiva do mangá do lendário Kentaro Miura. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando dos 10 animes dos anos 90 que mereciam um remake. O que vocês acharam dessa lista? Tem algum outro anime que poderia entrar? Você concorda com a nossa ordem ou você acha que a ordem deveria ser diferente? Você acha que um desses 10 animes merece mais uma adaptação com a tecnologia atual? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!